gerações e os nossos anos sejam multiplicados na presença do Senhor. Então nós vamos começar e eu vou deixar vocês darem uma saudação, falarem aí um oi, darem um alô pro pessoal, falarem o que vocês desejarem, tá bom? Paz do Senhor para os irmãos. É um prazer estar aqui participando, né? Trabalho muito bom. E é muito bom ter pessoas, né, para a gente estar aprendendo. E a gente está aqui hoje no bate-papo aprendendo também com todos participando com a gente. Eu sou a Marlene, esposa do Adilson. A paz do Senhor para os irmãos. Para mim é uma alegria e uma honra poder participar pela primeira vez de um trabalho tão importante como esse. Estamos aqui dispostos a contribuir e, como a Marlene disse, aprender também, né, sobre esse tema que é tão importante. A gente fala nos dias atuais, né? Mas na verdade esse tema ele sempre foi um tema importante em todas as épocas, em todas as culturas. E a gente precisa tratar desse tema com carinho e com responsabilidade. Estamos aqui para isso. Amém? Amém. Que bom, sejam bem-vindos, que aprendamos então uns com os outros, em nome de Jesus. Vamos começar com a nossa primeira pergunta. Existem hoje muitas pessoas que decidiram não ter filhos, né? Inclusive entre nós cristãos. Já conversei com alguns casais e que decidiram não ter filhos. O que vocês acham? O que a gente pode dar de conselho, né? Porque hoje será conselhos, né? A gente tem nosso manual como a Bíblia, mas os nossos conselhos de pessoas que já viveram a vida, já estão vendo os frutos daquilo que fizeram, é sempre muito importante, né? Então, o que vocês aconselhariam àqueles que decidiram não ter filhos? Bom, que conselho dá para aqueles que não querem ter filhos? É difícil, porque essa decisão, ela é uma decisão muito pessoal, né? Mas nós temos algumas ideias. E o conselho que a gente pode dar é o seguinte: primeiro, o casal, quando a jovem, quando se decide se casar, né, a gente parte do princípio de que todas as decisões que vão ser tomadas para frente já foram conversadas, né? Tudo já está decidido, previamente decidido antes do casamento. E aí eu acho que é muito importante o casal saber os motivos pelos quais tomaram essa decisão, né? Por que nós não queremos ter filhos? Quais os motivos? Porque eu entendo que ter filhos é uma decisão nobre, é um ato nobre ter filhos. Portanto, a decisão de não ter filhos precisa ser tão nobre ou mais nobre do que a decisão de ter filhos, né? Então, quais os motivos? Alguns motivos que podem levar o casal a não querer ter filhos. Por exemplo, existe algum casal que conviveram, né, com famílias que tiveram filhos, e aí viram problemas, né, os problemas que as famílias enfrentaram, né, talvez por não saber como lidar com situações para ter filhos. Aí aquele casal observa aquilo e decide não ter filhos. Então, essa decisão ela precisa ser muito bem tomada. Por quê? Porque todas as decisões que a gente toma na vida, a gente precisa saber que lá na frente elas podem impactar positiva ou negativamente, né? E existem algumas decisões que a gente toma que a médio ou a longo prazo, a curto prazo, não sei, a pessoa se arrepende. E algumas delas tem como você reverter, voltar, decidir fazer diferente, e aí toma um outro rumo e muda a situação. Mas tem decisões que às vezes ela não tem como voltar atrás. E aí o casal decide não ter filhos. Vamos viver a vida de casado sem ter filhos. E aí passa uma década, 2 décadas, algumas décadas se passam. E aí será que não pode surgir aquele sentimento, né? Aí começa a pensar, se eu tivesse um filho, como é que seria? Que idade que ele estaria? O que é que ele estaria fazendo? Né? Qual a profissão que ele teria? Enfim, então isso precisa ser muito bem conversado, e essa decisão precisa ser tomada realmente baseado nessas situações. Para quê? Para que não haja arrependimento, né? Porque depois que se passarem décadas, dependendo do tempo que se passar, é uma decisão que não tem como reverter, né? E aí não pode vir um arrependimento. Então a gente precisa tomar decisões de que nós não vamos nos arrepender mais tarde. Então precisa ter muito cuidado.
repito o que eu disse no começo, é uma coisa muito particular, mas antes de tomar a decisão, precisa colocar em pauta os motivos pelos quais estão tomando essa decisão. Por quê? É porque a gente, para não se decepcionar, a vida está muito difícil, educação de filho não é fácil, é custoso, né? E na verdade nós não podemos colocar filhos como impedimento, né? Porque esse é um grande erro. Se tomar a decisão de não ter filho porque acha que o filho é um impedimento, já é uma decisão equivocada, né? Porque filho nunca é impedimento na vida de um casal, muito pelo contrário, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, são bênçãos, né? Então, para se tomar essa decisão, é preciso ter convicção e certeza que lá na frente não vai haver nenhum arrependimento. Essa é a minha opinião. Porém, volto ao começo, é uma decisão particular, mas que precisa ser tomada com muito cuidado, com muita responsabilidade, né? E é preciso que os motivos pelos quais se toma essa decisão tem que ser nobre, tão nobre quanto a decisão de ter filhos. Ótimo, né? Na verdade é um grande conselho, né? Muito sábio. A gente tem que pensar mesmo sobre o assunto, porque a gente vai ter pessoas que não podem. Normalmente a gente até gosta de usar essa frase, daqueles que querem não podem, daqueles que podem não querem, né? Então, nesse caso, a gente vai ter pessoas que não podem ter filhos. E aí, você imagina, talvez se a gente se colocasse na situação desses, a gente pensaria melhor em simplesmente decidir em não ter, né? Mas quem sabe até deixar na mão do Senhor para que Ele faça o que for melhor para a sua vida, porque às vezes a gente acha que vai ser ruim, que vai ter um problema, e na verdade vai ser melhor do que se espera, né? E pode ter certeza que provavelmente será melhor, porque se não for melhor, nem Deus não vai permitir que isso aconteça. Então, qual seria o conselho agora para os que não podem ter filhos? Porque isso é não só na igreja, mas como no mundo, de forma geral, a pessoa está namorando e fala, quando é que vai casar? Aí está casado, quando é que vai ter filhos? E depois de ter filho, quando é que vai virar vovó? Tem toda uma sequência de coisas, né? Então há uma exigência muito grande. E aí esses que não podem ter filhos, muitas vezes ficam até sufocados. Então qual seria hoje o conselho para a gente dar a esses que não podem ter filhos? Uma cobrança, né? É muito, muito triste, né? O casal, como a gente falou, quando casa, já casa pensando, né, em ter filhos. E quando vem aquela notícia, você não pode. Aí é muito triste. A gente recebe muitos pedidos de oração nessa relação, né, que não poder ter o filho. E quer com toda a ânsia, pede, procura médico e tudo. O que eu penso, né, a pessoa tem que continuar orando, pedindo a Deus, nunca desistir, procurar um médico, procurar, que hoje a gente tem muito recurso, e não desistir do sonho de ser pai e ser mãe. Mesmo porque a Bíblia está repleta de mulheres que eram estéreis e teve filhos. Né? O Senhor abriu a madre, Deus permitiu. Então eu acredito no milagre. Nós temos na congregação mesmo uma irmã que mais de 10 anos e o Senhor deu a ela 2 filhos. Né? Então eu acredito sim no milagre. Deus faz milagre. E você que ainda não pode ter, continue orando. Pai, o esposo e esposa, continua pedindo ao Senhor, que na hora certa, né, como a Bíblia diz, tem o tempo e o modo de Deus agir, e na hora certa Deus vai conceder o seu bebezinho para a glória de Deus. Amém. A gente tem também muitos casos, inclusive na igreja, eu pelo menos conheço uns 3, de pessoas que adotaram. Um ato nobre também, né? Um ato de amor, e que não podiam mesmo ter filhos e decidiram adotar. Também é um grande feito, né? Então, Deus pode usar você para abençoar uma vida, né, de uma criança que pode ter agora uma novidade de vida, uma nova família e tal. Bom, a outra coisa, a gente tem... Pode falar. Eu queria só ressaltar aqui o seguinte. A Helena disse que milagres Deus faz, né? Nós temos vários exemplos na Bíblia. Ana é um dos mais conhecidos, né, que chorou aos pés do Senhor, e Deus deu não apenas um, mas deu vários, né, se não me falha a memória, 5, mais 5, além de Samuel. Então Deus, Ele opera milagre. Mas tem a outra possibilidade da adoção, né, Porém, se houver um diagnóstico médico definitivo, não há possibilidade de ter filhos, e o casal
decide não adotar, eu penso assim, alguns dizem assim, filho é insubstituível, né? Filho não se substitui. Porém, Jesus, ele pode substituir todas as carências, porque, principalmente a mulher, quando ela tem o desejo de ter filho, né? Ou o próprio pai, né? Casa com aquele desejo de ser pai, e isso não acontece, não é possível, né? Tem que orar ao Senhor, e quando existe a impossibilidade, e Deus não quer operar o milagre, porque o milagre Deus faz, mas às vezes Deus tem outros propósitos, né? Então, o que o casal tem que fazer? Entender qual é o propósito de Deus nessa situação, né? E se apegar com Deus, e Jesus, ele supre todas as carências, até a carência de um filho. Jesus, ele pode substituir, mas é preciso cuidar, né, da vida espiritual nesse caso, e da vida do psicológico também, né, da alma, do ser, né, do interior, para que a pessoa não adquire outras doenças, depressão, essas coisas todas. E o mais importante é dobrar os joelhos, cair nos pés do Senhor, e o Senhor Jesus, ele vai suprir, porque ele supre todas as carências, até a carência, né, a possibilidade de não ter filhos. Maravilha, agora fechamos com vontade mesmo a pergunta. Ótimo, agora a gente começa a pensar, e eu vou usar um famoso psiquiatra, né, que tem aí um best-seller, como um livro aí bacana, que chama Quem Ama, Educa, né, que é o psiquiatra Isamitiba. Para vocês acham que educar é diferente de criar? E se for diferente, dá trabalho qual? Educar ou criar? Educar. Educar é trabalhoso. É diferente, então? É diferente. Educar é você ter trabalho com a criança, né? Você cuidar dia a dia, orar com ele, conversar com ele, inserir os preceitos do Senhor para ele. E, né, criar, você pode ter meios, né, financeiros, deixar a criança lá para alguém cuidar, vai trabalhar, mas o educar dá muito trabalho. Tem que ser os dois juntos, né? Mas o educar, para mim, é o mais trabalhoso. A educação, com certeza, eu acho que isso aí é uma coisa que ninguém tem dúvida, né? De que educar dá mais trabalho do que simplesmente criar. Porque é o seguinte, você criar um filho, você depende de recurso, né, financeiro. Aí você dá comida, né, dá roupa, dá abrigo. Agora, a educação, né, vai muito além. Na verdade, o pai e a mãe, eles exercem os dois papéis, tanto de criar como educar. E não tem como abrir mão de um ou de outro. As duas coisas precisam andar juntas. Mas educar dá mais trabalho. Por quê? Porque a educação exige um tempo do pai e da mãe junto com a criança, com o filho, né? Caminhando. O próprio texto aí, ele é muito claro com relação a isso aí. Porque a gente leu aí, né, Luciano, que, em primeiro lugar, Deus fala para o povo, através de Moisés, para que eles, olha só que interessante, primeiro era para que eles colocassem nos corações deles, primeiro os pais, onde, pois estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam nos frontais entre os vossos olhos. E aí depois, ensinai a vossos filhos. E aí fala, e andando, e falando, e assentado, e deitado. Aí tem a questão da companhia. Por que muitos filhos reclamam, né? Às vezes, da falta da ausência do pai. O pai, às vezes, dá tudo que o filho precisa, né? Dá presentes caros, né? Para quê? Para suprir uma ausência. Então, ele está criando o filho, está dando o que o filho precisa no sentido material. Mas, às vezes, falta aquele aconchego, falta a conversa no pé do ouvido, falta a brincadeira, né? O pai brincar com o filho, e na brincadeira o pai está educando o filho. Eu me lembro que quando o Felipe começou a ficar já rapazinho, né, menininho, né, aí futebol, né, a brincadeira, eu tinha medo dele brincar, ir para a rua, brincar com os colegas, eu nunca deixei ele brincar. O que eu fazia? Eu tampava no futebol com o Felipe lá no terreno lá em casa, né? Então, melhor do que ele botar a bola debaixo do braço e brincar com os colegas na rua, todo final de semana, sábado, a dona aqui ficava até vezes brava, né?
que a gente ficava, era sábado e domingo, chamava meus irmãos, né, o tio dele, a gente para lá e brincava junto, e era uma forma de eu ter o Felipe ali, né? O Felipe era meio, né, hiperativo, era meio agitado, e eu brincava com ele, e ali a gente conversava e andava junto, caminhava junto para a igreja, eu ia para a escola dominical, ele levava eles para a escola dominical, né? Então assim, educar dá trabalho por conta disso. Por quê? Principalmente hoje. Hoje, o trabalho, né, a vida exige muito do nosso tempo. A gente gasta muito tempo envolvido no trabalho, nos negócios, nas coisas que você fazer. Mas a gente precisa tirar tempo para estar com nossos filhos, para estar junto, para fornecer eles a educação que é de responsabilidade do pai e da mãe. Não é do terceiro, não é da avó, não é do avô, né? Não é da tia ou da empregada, é do pai e da mãe. O pai e a mãe têm a responsabilidade de dar a educação, porque é através daí que vai formando o caráter e personalidade da criança. Não é nem da professora da escola, nem da professora da EBD também não, né? Tem gente deixando na carga da professora para explicar os negócios. Muito bom, a gente recebemos aqui o nosso casal amado, Anderson Rosa e Cláudia, e aí vou passar a próxima pergunta para vocês, né? Já chegamos no pico e já botamos para quebrar, né? Então, assim, de tudo que vocês passaram, né, com as meninas, qual é o ensino que vocês consideram fundamental? Olha, esse aqui não pode faltar para os pais ensinarem aos seus filhos. Diálogo. Olha pertinho, galera. O diálogo é fundamental. Mesmo que às vezes, né, o que o irmão estava dizendo, na correria, a gente quer resolver a coisa assim na hora. E tem hora que a gente tem que sentar, mesmo que não queira. Tem hora que você não quer, você quer, vamos passar isso aqui batido. Não, mas chega e conversa. Por que disso? Por que daquilo? Aí eu acho que fica um pouco mais fácil, porque se educar, se o ensino, a gente tivesse, né, um manual, nossa, seria muito mais fácil, porque cada filho ele tem um jeito de ser, uma personalidade. Então, você tenta ensinar, você ensinou o mais velho e ensinar o mais novo, você não vai conseguir. Você não vai, porque é diferente, eles são diferentes. Então, é esse jogo de cintura que a gente tem que ter com os filhos, que não é fácil, mas é só Deus para nos dar sabedoria na hora porque tem hora que você não sabe o que fazer. Então você fala, dá só um tempinho aí que a mãe vai ali. E você chega lá no seu cantinho do quarto, não precisa de você chegar já, não, vou ter que falar agora com Deus. Não, meu pai, o que eu faço? Qual a melhor atitude que eu devo tomar agora? Então, é esse jeitinho que a gente tem que ter para tentar entendê-los. Quer falar algo? Pai do Senhor a todos, né? Rapidinho, só peço desculpa, a gente estava em viagem, né? Precisamos sair hoje 6 da manhã e chegamos direto para cá. São de BH, era 4h10. Então foi bem corrido, mas graças a Deus a questão. Desculpa, um bom exemplo, né? Filhos, não atrasem seus compromissos. Uma coisa que não pode faltar de maneira nenhuma na criação dos nossos filhos é passar para eles quem é Deus. Porque se ele conhecer, se ele tiver o conhecimento de Deus, se nós, né, pela graça de Deus, conseguirmos passar para ele, né, quem é Deus? Deus bondoso, Deus tremendo, Deus que faz, Deus é tudo na nossa vida. Então, se nós conseguirmos passar isso para eles, as demais coisas serão acrescentadas, que é o respeito, que é o diálogo, isso vai ter e não pode faltar, né? Então, esse amigo, o filho não pode de maneira nenhuma olhar para os pais e não ver um amigo, né? Ver na mãe, eu sempre falei com as meninas, né? A gente também tem uma amizade muito grande com as meninas, mas eu falei, a mãe de vocês é prioridade, não briga com ela não, briga comigo, mas com ela, se vocês têm que ser aquela amiga assim que, né, tem que contar tudo, porque fica mais fácil, né? E com certeza, com Cristo no barco, né, fica mais bem. Talvez não seja um só, né, ensino fundamental, talvez seja uma lista de prioridades, né? Esses aqui não pode faltar. Na próxima live a gente faz os 10 mais. Os 10 mais, aí a gente vai descobrir qual é a lista essencial do negócio. Bom, vamos para a próxima. Qual é o maior desafio que vocês encontraram na educação dos filhos?
Porque talvez haja uma listinha também aí, né? Mas vamos assim pegar se o que vocês têm um pouco mais na mente, que foi algo assim mais evidente, né? Qual foi? Tá bom, quando a gente casou e tivemos logo os bebês, né? Os 2 bebês. E eu trabalhava fora e ficava com os avós. E eu queria ajudar, né, na finança da casa e tudo. Aí um dia o Adilson chegou para mim e conversou comigo, olha, vamos fazer um negócio, você topa renunciar no trabalho e você tomar conta das crianças. A gente vai viver o que der, mas eu quero que as crianças sejam tomadas conta por você, eu também vou estar aqui, lógico. Mas aí para mim essa foi a parte difícil de renunciar. Só que assim, eu vi que teve muito retorno. Porque tudo que a gente quis fazer, porque na verdade a gente não quando casou, a gente não nascemos, como dizem, né, numa família cristã. Nós aceitamos Jesus depois de adolescente e a gente queria fazer diferente com nossos filhos, não como a gente tinha sido criado. E assim, graças a Deus, deu certo. Foi um desafio grande, eu tomando conta deles, ele trabalhando, passamos um bocadinho de aperto, mas vencemos. E hoje estava vindo para cá, eu ouvi uma frase que me impactou, né? Meu filho mandou uma frase falando assim, vocês são os melhores. Para ele, nós somos os melhores, né? Mas assim, vale a pena você renunciar a coisas para cuidar dos seus bebês. Dá tempo, né? Até hoje é bebê, né, Cláudia? Não vai deixar de ser. A gente sempre chama as crianças, já está tudo grande, mas vale muito a pena. A gente tem muito retorno. Isso vale a pena. Dá trabalho, mas vale muito a pena. Rapidinho, Luciana. Eu quero até aproveitar para aqueles que estão acompanhando essa live, aqueles que vão assistir, aproveite. Por quê? Você falou dos 10 mais, um dos desafios da nossa época. O Felipe vai fazer 33, acertei? Se não acertou, Ou 32? Ele é 32 anos. A Sara vai fazer 30 já. Então, o que acontece? Na nossa época, nós não tínhamos tanto acesso à informação como se tem hoje, né? E a nossa criação foi uma criação totalmente diferente. A gente não tinha os pais, aqueles pais ali, né? Era diferente, era uma criação mais sem diálogo, muito difícil. E aí você casa, vem seus filhos, como que você faz? Né? Eu não tô querendo dizer que na nossa época era mais fácil ou mais difícil do que hoje. Por quê? Cada época tem os seus desafios, era apenas diferente, eram culturas diferentes. Então hoje também existem os desafios que nós tínhamos na nossa época. Mas um dos maiores desafios foi esse. A gente casou, logo em seguida veio o Felipe, a criança no colo, vamos educar. E aí? Fomos, e aí Deus foi abençoando, a gente orando, né, levando para a casa de Deus, e Deus abençoou, né? Então um dos desafios foi esse. A gente não tinha tanta informação como se tem hoje para criar filho, e graças a Deus, Deus honrou a gente, porque tinha plano na vida da gente, dos nossos filhos, e a gente chegou aonde a gente chegou. Fica quase no nível do Anjo. Coloca Deus, o resto deixa que Deus toma conta. E para vocês, qual foi o desafio para vocês? Pode falar. O desafio foi isso, igual a irmã Marlene falou. É um dos maiores. É você abrir mão de você vai falar assim, não, eu quero então eu estudar, eu me formar, eu vou ser isso, tá, mas eu optei em casar, eu ia ter filhos. Então, se eu quis ter filhos, eles agora são minha prioridade. Então, a minha, eu já deixei ela de lado. Muitas das coisas, eu deixei para fazer depois que elas já estavam já crescidas, já encaminhadas. Mãe, agora a senhora vai, mãe. Então, é assim, não tenho vergonha de dizer, eu não tinha concluído o meu ensino médio. Então, a minha filha mais velha, as duas me incentivando, mãe, agora a senhora vai. Eu, como? Não tenho coragem, como que eu vou chegar? E Keila que me matriculou para fazer o cursinho, que vergonha! Mas eu abri mão no passado. Então, ela, mãe, a senhora não tem que ter vergonha, porque hoje a senhora está aqui, olha as filhas que a senhora tem. Então, um dia eu e Catiele andando na rua, ali no centro, a Catiele de repente me abraçou. Eu, Catiele, o que é isso, Catiele? Mãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Aquilo uma senhora parou, como assim?
No meio-dia, sua filha dizendo um negócio desse. Então, assim, isso é só Deus que pode fazer. Não que a gente é melhor do que ninguém, não somos. Mas Deus nos capacitou e nós renunciamos para criar as pérolas que Ele nos deu para cuidar. Rapidinho, eu acho que um dos maiores desafios, né, que acho que complementa tudo que foi falado aqui, é exatamente saber esse momento de parar, ou o momento de continuar, o momento de falar um sim para o filho, ou o momento de falar um não para o filho. Então, a cada decisão, eu acho que é muito difícil. A gente quer sempre achar o momento correto, a hora correta, para poder disciplinar o filho, ou para poder elogiar o filho. Então, acho que um dos maiores desafios é a gente conseguir acertar esse tempo, né? Porque desde pequenininho, a criança já vem, e a impressão que a gente tem é que cada dia as crianças estão mais espertas, já nascem já com os olhos abertos, e cada dia mais a informação hoje está aí para tudo quanto é lado. Então, assim, a criança está muito esperta e cada dia ela quer pegar um pouco mais. Então, se a gente não colocar um limite, e para colocar esse limite na criança, desde pequenininha, ela vai querendo cada dia mais. Ela chora, está com fome, ela chora porque ela quer mamar. Mas isso vai acontecendo, ela vai aplicando isso em toda a sua vida. Ela quer um brinquedo, ela vai o quê? Vai chorar porque ela quer aquele brinquedo. Ela quer atravessar uma rua porque ela vê um negócio interessante, ela não sabe que tem um perigo de atravessar uma rua, mas ela quer. Então ela está pequenininha, o que ela vai fazer? Ela vai chorar. Então, para a gente achar esse limite, esse tempo de falar não, ou o tempo de falar sim, esse tempo é muito difícil, é um desafio tremendo. Mas, igual eu falo, nós temos um grande aliado, nós temos um manual geral para a nossa vida, que é a Bíblia Sagrada. Se nós formos nelas ali, irmãos, com certeza Ele vai orientar esse momento certo, o momento de calar, o momento de falar, e Ele nos dá a vitória. Verdade. Há tempo para todas as coisas, né? Debaixo do céu. Muito bem. A próxima, então, a gente tem, segundo a psicologia, Valeria muito Catieri está aqui agora, né? A gente tem uma indicação de que o caráter é formado na primeira infância, né? Então seria aí dos 5 aos 7 anos aproximadamente. Vocês acham que é possível a gente transmitir o caráter cristão para as crianças até essa idade? Será que vale a pena investir nisso? Ou então entrega para Deus e deixa ver, quando o menino tiver 20 a gente resolve a parada? Vamos lá, começa com vocês primeiro. A gente, no nosso entendimento, já conversou um pouquinho, a gente crê nisso, que é fundamental. Acho que é necessário, já desde do ventre até essa data, que os estudiosos, né, realmente nos ensinam aí, que até os 7 anos ali, ele já forma já o seu caráter, e esse caráter é para a sua vida secular, mas também na sua vida cristã. Nós cremos assim, e vale muito a pena investir, desde que já tem já o embriãozinho ali, o contato já com a mãe, a gente sabe mãe, mas o pai, amigo, chegar ali, colocar a mão ali e fazer uma oração. Senhor, tu sabes, Senhor, eu nem sei se é homem, se é mulher, né? Mas, Senhor, tu sabes todas as coisas, Senhor. Já cuida, Senhor, já nos dá graça. Então, já vai formando esse caráter, Senhor, né? Então, eu acho que investir esse tempo, já desde esse período até os seus 7 anos, ela já vai estar sedimentada ali com o conhecimento, se nós formos para a Bíblia, né? Ensinando, né? No caminhar, no jantar, no andar, ensinando, falando as coisas de Deus, para quando chegar ali, ele já vai ter uma base boa para poder seguir. Então, acho que vale muito a pena e nós precisamos investir sim, e é possível. Não, eu concordo plenamente, né? Quase nada a acrescentar. Parece que as crianças, elas estão nascendo junto com o desenvolvimento, né? A sensação que a gente tem é essa, né? Que antigamente parece que as crianças cresciam mais tímidas, hoje parece que as crianças já nascem já com... E aí a gente vê aí criança com 2, 3 anos dominando o celular, coisa toda. Então, esses 5, 7 anos, o especialista fala que é a idade mais... eu concordo plenamente, que desde quando você começa a dar a mão para ele começar a dar os primeiros passos, ele começa a imprimir na mente dele, né, princípios, e principalmente princípios cristãos, né, relativos à palavra de Deus.
E aí o Anso disse algo anteriormente aí, que eu acho que isso aí é o que cabe aqui nessa resposta, com relação ao temor de Deus. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Salmo 111, 10, em Provérbios fala isso. O temor do Senhor dá vida. Então, quando a gente ensina o temor de Deus para a criança, e isso tem que ser nos primeiros passos. Não adianta esperar, né? E isso tem que ser feito, repito, pelo pai e pela mãe. A Luciana falou, não adianta esperar o professor da escola dominical, que não vai dar certo. Tem que ser pai e mãe, porque pai e mãe que são as referências de caráter dentro do lar, dentro de casa. Como diz o povo, mais vale o que se faz do que o que se fala, né? Na verdade, esse pessoal pensa assim, não, o menino tem 2, 3 anos, não entende nada não. Não entende nada quando ele não quer, porque quando ele quer, sabe muito bem tirar doce do menininho do lado, né? Sabe botar o pezinho para outro cair, então quer dizer, e entender, eles entendem. Bobos somos nós de achar que eles não estão entendendo. Então, meu querido, impresse a palavra do Senhor no coração do seu filho desde o ventre da mamãe. Já existem estudos de crianças no ventre que souberam tocar mais para frente trechos musicais porque mamãe tocava na orquestra quando o menino estava no ventre. Eu tenho esse problema com a Catiele. Problema não, pensa. É uma coisa boa. Mas ela teve dificuldade na escola. Aí. Porque tudo dela era só música. Porque eu aprendi música quando eu engravidei dela. Então a gestação inteira eu fiquei só tentando tocar. Entendeu? Então, com isso, a Catiele não queria saber de mais nada, que a gente só queria tocar. Olha, e pensa. Mas é bênção. A gente não podia deixar de falar de música, né? Que música é isso aí, né? Mas, olha, se a música faz isso, querido, então, leia a Bíblia para o seu filho enquanto ele está no ventre da mamãe, para que ele cresça um grande pregador do Evangelho, né? Que ele cresça um cantor que tem conhecimento da palavra, de um homem, de uma mulher cheia de caráter cristão, porque a gente mesmo imprimiu eles, né? Mesmo quando eles nem estavam imaginando ainda. Bom, aí vamos lá para as atitudes, já que a gente falou que aquilo que a gente faz fala mais alto do que o que a gente fala, e às vezes a gente tem em comum em que o pai diz assim, que Cláudia falou que os filhos são diferentes, o pessoal fala, mas eu ensinei os meninos do mesmo jeito. Esse foi o problema, né? Errou aí. Então eu vou pedir para vocês falarem 2 atitudes que vocês consideram certas e 2 que vocês consideram erradas, que os pais não devem ter para com os filhos. Provavelmente da vida, né? Das experiências que vocês tiveram. Então, 2 erradas, pode ser, cada um fala uma. 2 erradas e 2 certas. Se não der 2, fala uma, pelo menos. Eu penso que nunca pode mentir para o filho. É uma coisa que eu ia falar, não é? Você mentir para o seu filho, ele nunca vai confiar em você. E o Adilson tem uma outra que a gente até viu ainda. Mentir perto da criança é um erro gravíssimo, né? Porque a criança vai crescer com aquele conceito de que a mentira é uma coisa comum, né? e que não vai ter consequência nem nada. E outro erro que eu acho grave para o pai é o pai prometer as coisas para o filho e não cumprir. Ô, gente, nós estamos opinando em mas eu acho que esses são os principais. É verdade. E aí entra na resposta dos 2 acertos. Então, sempre fala a verdade, tá? E as 2 coisas estão linkadas umas com as outras. Uma vez quase efeitos, né? Não mente, fala a verdade. Se você, e outra, e a promessa desde quando você prometer dar um presente para o seu filho, ó, no final do mês, ó, o papai está apertado, mas quando chegar no final do mês, o papai vai comprar para você aquele carrinho, compre e dê. E até também é uma correção. Se você prometer, ó, eu fazia muito isso com o Felipe, a gente conversava antes de sair de casa, Felipe, nós vamos para casa do Senhor, eu não quero que você ande na igreja. Se você correr na igreja, andar na igreja, quando chegar em casa, você vai ter um corretivo. Tá? Aí quando ele fazia, e quase que sempre, né? Então, até ele aprender a ficar sentado no colo, e o nosso pastor ele era sistemático, não deixava, chamava atenção mesmo. Aí eu chegava em casa, e aí o que eu fazia? Eu falava, Felipe, o que a gente conversou? Mais o Felipe, porque o Felipe que era mais, né? Felipe, o que a gente conversou? Eu fazia ele repetir. Não, o que foi que eu falei? E o que eu falei que ia fazer com você? Aí eu ia dar um corretivo nele. Quase não batia. Dava um castigo e era mais na conversa. Meus meninos choravam quando eu conversava com eles, porque eles preferiam apanhar do que a conversa. Enfim, então erro grave que os pais fazem muito. Menino, eu vou te bater. Menino, ou então a mãe, quando seu pai chegar, eu vou falar com ele. Aí coloca o pai como um vilão da história.
Não é? Então, assim, são erros gravíssimos que não se deve cometer, entendeu? E entra na questão dos acertos também, né? Fale sempre a verdade, prometa que vai ser, porque ele vai crescer com aquele conceito de que a palavra dita precisa ser, né, cumprida, né, que precisa se falar a verdade, que você não pode mentir. Você está imprimindo na criança esse caráter, o caráter de ser uma pessoa séria, né, de viver a vida com seriedade. Se não pode cumprir, é melhor não votar, né, querido? Essa é a promessa. Então não fala que vai fazer porque não vai cumprir, é melhor não falar, né? Essa aí é só complementar. A gente não combinou nada, irmão, mas o nosso sentimento também é exatamente isso aí. Porque, e a gente sabe, né, a mãe que fica o dia inteiro, né, normalmente com o filho, o pai, normalmente já trabalha, né, foi o nosso caso. Então é difícil para a mãe realmente seguir isso aí à risca. E a gente também é mais racional do que a mãe é mais emoção, né? Então fala, acaba... Mas sempre, né, a gente conversava muito longe das meninas. Cláudia, toma cuidado. Se você prometer, mas então não deixa, finge que não viu. Porque se você falar, cumpre. Porque senão cai e vira depois, a mãe vai falar, não vai acontecer nada. Né? Nos dois sentidos, falamos a mesma coisa. Tanto na correção, quanto também quando você vai elogiar e você vai dar um brinde, você vai dar um presente ao seu filho. É fundamental. E o respeito, isso aí é fundamental, não só para com os pais, mas com os avós, com os tios, com, né, os irmãos, com o mais velho, que de novo faz isso, mas isso aí é fundamental. É respeitar, né? Hoje, infelizmente, tem hora que você vê algumas crianças que, ô fulano, mas como assim, um senhor de idade, ô fulano? Não, sabe, não tem assim aquela essência do respeito. E isso está se perdendo, isso não pode se perder, não é? É verdade. Isso é tão bonito, né? As próprias pessoas que recebem esse respeito, elas ficam tão, né, agradecidas, admiradas. Isso é uma coisa que o cristianismo promove isso. É por isso que ele está falando, vocês estão no mesmo espírito, graças a Deus, né? É verdade. Bom, então olha só, vamos caminhar aí para o fim, que eu quero deixar um tempinho para vocês falarem. E esse aqui é que vocês deem um conselho. Eu sei que a gente tem 1001 coisas para falar, né, de filhos. Eu sei que quem está ouvindo, eu que estou sentada aqui, estou ouvindo, já estou felizaça, estou querendo ouvir mais, né? E os meus já estão no meio do caminho. Imagina os irmãos que estão conversando agora, né, Aline? Então, assim, né, depois a gente pode fazer aí uma parte 3, uma parte 4 e etc. Porque já começou semana passada falando de filhos, né? Mas eu queria que vocês dessem agora um conselho particular de vocês aos que estão criando filhos, né? Que ainda estão, ou mesmo com eles pequenininhos, ou já rapazes. Mas que vocês deem um conselho que vocês acham que deveriam falar agora para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão aí nessa caminhada, nessa jornada que não é fácil, mas é recompensadora, como vocês mesmos estão falando, né? Nós estamos semeando um fruto para colhê-lo, né? E vocês já estão colhendo bastante coisa, né? Então isso é muito bom. Então eu queria que ambos, tá, pudessem dar aí o conselho que vocês gostariam de falar. E eu peço a vocês, gente, presta atenção, absorve, anota aí, você não esqueceu o conselho, tá bom? Eu vou começar, porque senão eles vão pegar a nossa ideia. Eu falo aí, Dei. Não, gente, o conselho que eu dou, uma coisa que nós fizemos lá em casa e que deu certo. Às vezes o negócio não estava muito legal, às vezes as meninas um pouco distante, porque às vezes a gente muita correria no trabalho, muita correria na igreja e tal. Então, quando, tem alguma coisa errada. Reunião. Sentava os 4 lá na mesa. É a reunião. Pai, por que reunião? Não, essa reunião aqui agora só se pode falar os nossos pontos negativos. Aonde que vocês acham que nós, como pais, estamos errando? A gente jogava a responsabilidade para elas. Opa, peraí, meu pai e minha mãe estão errando nisso. Mas peraí, eu vou ter que falar? Não, pai, vocês não estão errando. Estamos, a gente sabe que a gente erra, nós não somos perfeitos. Falem agora. A gente não quer falar. As duas ficavam se contorcendo, até ter um dia que a mais velha virou para mim, doeu, tá? Doeu, mas assim, eu tive que escutar calado. Ela virou, é o seguinte, mãe, pai, a mãe, ela não é de ficar abraçando e brincando. Mas deu vontade de fazer, o que é isso? Eu abraço. Aí eu vou ter que ficar quietinha. Então, a gente sente essa falta da mãe ficar brincando e abraçando, porque eu não trabalhava fora, mas eu trabalhava em casa, eu tinha uma confecção em casa, então me exigia muito tempo. Aí aquilo doeu, sabe? Aí eu falei assim,
Não, então, depois que elas falaram, porque a gente não podia interromper as meninas, não. Quando elas estavam falando nossos pontos negativos, a gente não podia interromper. Quando terminava aí, sempre o Anderson falava, já terminou? Podemos agora falar? Agora a gente, né, vai... Aí eu falei, nossa, então quer dizer que vocês percebem isso em mim? E realmente, a forma que a gente foi criado era assim, era, vamos para a igreja. Chegou da igreja, cada um pro seu quarto, vão dormir, trabalho no outro dia. Então não tinha aquela coisa, aquela interação de ficar interagindo ali a família. Hoje, graças a Deus, vocês pais, vocês sentam, a gente vê os pais brincando com um joguinho, é o Uno, porque é o Uno hoje, né? Todo mundo está jogando Uno. Então, assim, a gente não tinha isso. E essa dificuldade eu trouxe. Então eu tive que trabalhar muito comigo. Sem perceber, né? Sem perceber. Então eu tive que trabalhar muito com isso. Então, o conselho que eu dou para vocês, pais, tentam perceber, opa, aonde que eu estou errando? Deixa eu perguntar para ele, porque ele não vai querer dizer, mas ele vai ter que dizer. Então, isso deu certo. Então, só complementando, né, o conselho que a gente poderia dar, né, de tantas coisas que são difíceis, mas a gente está colhendo, igual a Luciano falou, graças a Deus, as 2 meninas, as 2 casadas, os 2 netinhos, bênção. Então, vale a pena investir nos filhos, né? Vale a pena, irmãos, você vai colher uma alegria tremenda. Então, o conselho que a gente dá, seja amigo do seu filho e tenta tirar um tempo, que é a questão que já falou aqui, né? Tempo, diálogo, né? Ensino da palavra de Deus. Nesse tempo que você marcar, não marque só para falar de Bíblia, mas marque para brincar, marque para realmente fazer esse feedback, irmãos. E o feedback é fundamental, é fazer isso, é você ouvir, né? É você parar, ele não vai querer falar, né? Ele não vai querer falar. Não, mas você precisa falar. Fale os nossos 2 pontos negativos nossos. Aí vai dar aquele silêncio assim, né? Cri, cri, cri. Mas vale a pena, nós precisamos ouvir. E você vai ver como isso enriquece, né, o seu relacionamento com seus filhos. Então invista no seu filho, esse tempo, e ouça o que ele tem para falar de você. Que você vai ver. E também não retruque, não, irmãos. Porque senão você corta a comunicação. Ouve aquilo ali. Né, igual a Cláudia falou, segura, pede a Deus graça, né, deixa passar e depois vai trabalhando aquilo ali e você vai ver que benção, como vai ajudar muito no relacionamento seu e dos seus filhos. Maravilha. Então, eu me lembro, para falar assim, um conselho, eu quero falar com todos os casais, ainda mais que tem criancinha pequenininha, né, tem filhos pequenos. Eu aprendi uma coisa muito importante, criando meus filhos, né? A ter intimidade. Às vezes a gente quer ter intimidade com a criança já adolescente. E essa intimidade você não pega a grande. Você começa com ele adolescente, pequenininho, indo para a escola, chegou da escola, o que você faz? Pergunta tudo o que aconteceu. Eu tinha esse hábito demais. O que aconteceu? O que você comeu? O que você fez na hora do recreio? E hoje eu tenho observado, eu fico muito preocupada hoje, porque eu tenho visto muito a atenção dos pais, eu vejo dos 2. Às vezes a criança pede uma coisa, peraí que eu já vou te dar. E está muito no celular hoje. Essa coisa de informação está mexendo muito com a cabeça de todo mundo. Então as pessoas deixou de valorizar mais o filho e está mexendo numa coisa que não vai trazer nada para ele, valor nenhum. E deixa a criança de lado. E eu sei que eu posso falar aqui, que eu não vou falar o nome, mas a gente pregando uma consagração, a menina falou assim, nossa, a senhora falou tudo, porque um dia dela eu tive uma visão, estava estudando para pregar, e tive a visão do celular na mão, como se fosse uma idolatria. E eu ia falar sobre o tratar da mãe com as crianças, né? E a irmã começou a chorar, falou assim, meu Deus, a minha filha me puxa, e eu estou no celular. Ela falou, mãe, eu já te falei isso, e você não viu. Então, isso me chamou muita atenção, porque é o que está acontecendo hoje. As crianças querem muita atenção da mãe e do pai, e eles estão dando mais atenção às redes sociais, essas coisas que estão por aí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a intimidade começa pequenininho. É tão grande a intimidade que você tem filho, que se o filho mandou uma mensagem para você, você sabe que ele não está bem. Ou o seu filho chegou, você olhou para ele, tem alguma coisa errada. O que está acontecendo? Você conhece o seu filho. E isso que precisa ter. Essa intimidade muito grande para você poder ajudar. Não é porque casou, né, Cláudia, que a gente vai deixar. Continua a mesma coisa.
mas a gente está lá, ajudando, dando suporte. Então, é isso. Bom, o meu conselho, esse dia eu estava pensando em casa e me lembrei de uma coisa que um pastor falou comigo lá em casa, a gente na cozinha, tomando um lanche. Aí o pastor disse assim, me perguntou, né? Onde é mais fácil ser pastor? Em casa ou na igreja? Aí eu fiquei pensando, e antes de eu responder para ele, ele falou que é mais fácil ser pastor na igreja do que ser pastor em casa. Então, qual o conselho que eu dou para os pais? Seja crente em casa, né? Porque ser crente na igreja, o seu filho vê você na igreja, dando glória a Deus, falando em mistério, né? Pregando com a bênção, amém. Mas ele quer ver você, o seu exemplo de crente dentro de casa, né? Isso às vezes, os obreiros que têm maior responsabilidade, às vezes trata tão bem a igreja, né? Que a família às vezes não trata tão bem os filhos em casa, né? E isso é um erro muito grave. Então o conselho que eu dou, seja crente em casa, dê exemplo de crente para o seu filho, porque aí ele vai ser um crente de verdade também. E esse tem sido um desafio nosso hoje, né? Fazer com que os nossos filhos sejam crentes, né? Imprimir nele a convicção, né? E outra coisa importante também, os pais precisam aprender conceitos básicos da vida cristã, o que é salvação, o que é pecado, e ensinar para os filhos o que é pecado, o que é salvação, para eles crescerem aprendendo o que isso significa, a importância da vida cristã, para eles serem um crente de verdade, né? Esse é um desafio muito grande e que está faltando muito hoje e se faz necessário, né? Porque os nossos filhos não é a igreja de amanhã, os nossos filhos é a igreja de hoje, né? Quem vão ser os pastores amanhã, as dirigentes do círculo de oração, são os nossos filhos, e eles precisam aprender hoje. E quem são os responsáveis por fazer isso? Não é o pastor na igreja, não é na escola dominical, são os pais dentro de casa. Então, os pais têm dificuldade, eu não sei, aprenda, né? Leia a Bíblia, estude para ensinar os seus filhos. O próprio texto base aí está falando. Os pais tinham que primeiro, né, guardar nos corações, nas testeiras, entre os olhos, e depois ensinar os filhos. Então, esse é o conselho que eu deixo, porque Jesus está voltando, e essa é a nossa responsabilidade. Os filhos estão nas nossas mãos, é nossa responsabilidade, né, cuidar dessa forma com os nossos filhos. Uma coisa é certa, nós não somos perfeitos, né? Como pais vai ter sempre uma coisa a apontar que a gente errou, mas quanto mais foco a gente tiver nas coisas de Deus, tanto em aprender e obter o conhecimento, né, e ensinar, menos erros a gente vai cometer, né? Porque o próprio Espírito Santo vai estar nos ajudando nessa caminhada, né? Então, meu querido, em primeiro lugar, coloque o Senhor, como disse o Anderson, deixa Deus te ajudar, até porque a gente não ensina só lendo Bíblia, mas você tendo o conhecimento da Bíblia, ela guardada no seu coração, você vai ensinar ao seu filho quando você está brincando com ele, quando você está andando para a igreja, nos relacionamentos, quando ele vê você conversando com os irmãos da igreja, conversando com sua mãe, com seu pai, tudo isso é uma forma de ensiná-los, né, num caráter cristão. E a gente ensina muito mais com o que a gente faz do que com o que a gente fala para eles, né? Então, olha, eu queria terminar com a gente fazendo uma oração. Você quer falar? Pode falar. Não, fica à vontade. E um desafio parece, né, assim, então vamos tentar já começar, vamos marcar uma hora desse bate-papo nosso. Não funciona. Começa pequenininho, né? Tudo na vida não começou grande. Começa pequenininho, começa 5 minutos. Né? Reúne a sua família, vamos começar com 5 minutos aqui. Marca um horáriozinho, melhor horário possível, mais 5 minutinhos, o que vocês vão estar conversando. E nesses 5 minutos, irmãos, fale de tudo, cada momento, e não, fundamental, não pode esquecer, o pessoal fala que eu gosto de falar muito, da parte de finanças. Começa a ensinar desde pequenininho o seu filho. Né? Eu gosto de falar sobre isso. Eu começo a mostrar para ele ali que é importante economizar, né? Vai dando para ele ali, ó, R$1 por mês ali para ele administrar, que lá na frente vai ficar mais fácil. Então, marque esses 5 minutinhos, e esses 5 vai crescendo para 10, para 15, isso vai ser uma benção, esse relacionamento com seu filho. A produção me disse ali que a gente tem mais 10 minutos. Eu estou achando que tem menos, vocês estão incomodando. Acho que vamos fazer 2 lives. Então vamos fazer o seguinte, antes da oração, a gente finaliza. Se vocês querem falar mais alguma coisa, eu gostaria de agradecê-los, né, pela disposição de estarem aqui. A gente tem mesmo como manual a Bíblia, mas é muito bom a gente ser aconselhado, até porque vocês já viveram esse tempo que eu estou vivendo, que o pessoal está vivendo.
então já passaram por isso, foram bem sucedidos para a glória de Deus, né? Deus abençoa vocês. Então a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sábia, sabe o conselho, há sabedoria. Então quando a gente ouve os conselhos e vê que valeu a pena, que foi recompensador e a gente coloca em prática, a gente vai ter mais facilidade, né? Como vocês disseram, vocês não tinham informações, mas hoje, meu querido, estamos quase em Hebreus. Se vocês ignorarem as informações que nós temos hoje, vocês estão lascados. Por quê? Porque a gente tem muita informação, muita gente boa para aconselhar, que já viveu aquele momento que você está vivendo. Então, querido, procure um conselheiro, tá? Depois você liga para o Anderson, liga para a Cláudia, liga para o Adilson, liga para a Marlene, fala, eu estou desesperado, minha querida, me ajuda aí. Os irmãos até falaram para vocês tirarem uma fotinha da família assistindo a live, manda para o Cantares, ponha lá a menção do Cantares, né, da fotinha com a família, porque o mais importante é que vocês sejam abençoados, que vocês absorvam os conselhos e que o Espírito Santo ajude vocês nessa longa caminhada, mas uma caminhada abençoadora, recompensadora, né? Então vocês fazem aí os finais, as conclusões finais, e aí a gente faz uma oração. Eu agradecemos, né, essa oportunidade. A gente, quando recebemos o convite, fica preocupado, né? Eu até falei com a Luciana, vamos pela fé. Porque a gente não quer passar a impressão aqui, né? A impressão aqui de que a gente sabe de tudo, que fomos os melhores pais do mundo. Pelo contrário. Nem está passando receita de bolo, porque não tem receita, né? E isso é importante porque cada família, né, tem a sua cultura própria de educação, que já trouxe, né, de avós, né? Mas a Bíblia ela dá o norte, né? A Bíblia ela dá o norte, né, para os pais, como ensinar os filhos. E a partir daí é a oração e o principal deles. A gente está criando filhos, né, para a vida, e a gente precisa ser o exemplo deles, né, fazer o melhor que a gente pode. Então eu quero agradecer muito o convite, né? A gente se sente honrado, né, de estar aqui. E se Deus quiser, se tiver outra oportunidade, eu gostei. Gostei, uma benção. Também aprendi muito aqui, né? A gente aprende ouvindo experiências, trocando experiências, né? Então eu estou satisfeito. Que bom, graças a Deus. Bem, antes do meu agradecimento rápido, eu estava me lembrando aqui de a gente sempre fez isso. Quando um tinha problema, por exemplo, se o Adilson estava com problema, eu chamava nós três e jejuava por ele, orava por ele, levantava de madrugada por ele. Quando era o Felipe que estava numa situação precisando de passar em alguma coisa, a gente reunia. Então a gente sempre teve esse costume. E isso é muito bom para levar para a vida, porque eles vão sentir que tem uma equipe para orar, tem intercessores e a própria família, né? E eu achei isso muito interessante. Lembrei aqui, né? Deve ser o Espírito Santo para a gente poder falar. Mas estou muito feliz também, como disse a Cláudia, estou gelada, a gente fica, esse negócio, a gente fica com medo, mas está tranquilo, sei que Deus está falando em algum coração que está precisando, eu sei que a gente não está aqui, o Espírito Santo está aqui, o Senhor está aqui, a presença do Senhor está aqui, e a família nasceu no coração de Deus. Então, é projeto de Deus. Tudo que a gente puder fazer para melhorar é bom demais da conta. Então, realmente eu quero aqui, né, realmente agradecer, né, a família Cantares, eu sei que é a Luciana, por esse convite, porque é um desafio, mas é muito gostoso, né, compartilhar assim, um pouquinho da nossa experiência, né, dificuldades que a gente já teve, que o que vocês estão passando hoje, aqueles que estão com as crianças pequenininhas agora, aqueles que já estão maiores, pode ter certeza que a dificuldade que vocês estão passando hoje, nós passamos, né, e graças a Deus, né, o Senhor nos deu vitória. E eu falo para você, fique firme nos pés do Senhor, que Ele vai te dar vitória para passar e chegar também e ver os filhos casados. E um ponto assim que eu não gostaria de deixar aqui para vocês, é que passa muito rápido, irmãos. A gente, né, parece que foi ontem, nós vamos fazer 32 anos de casado, a mais velha tem 30, né, a mais nova tem 25, parece que foi ontem que a gente começou, poxa, e as meninas, né, começaram, né, começou só nós dois, vieram as meninas, veio uma, veio a outra, já foi uma, foi a outra, então qual é o conselho? Aproveite muito os seus filhos, aquela fase. Não deixa assim, eu vou trabalhar e depois eu vou aproveitar. Vai passar, porque passa muito rápido. Então começou, a princípio foi ontem que nós casamos, 32 anos, as duas meninas já foram embora, já tem agora aí os 2 netinhos,
Então o paciente olha assim, parece que foi ontem. E já hoje está só nós dois. Então, nessa conversa, nesse tempo que você precisa tirar com a sua família, priorize sim os seus filhos. Nós falamos aqui da criação do filho, mas nunca esqueça do tempo de vocês dois. Nunca esqueça, irmãos. Durante o dia, se você tirou o seu tempo para o seu filho, mas tira o tempo para vocês dois. É fundamental, porque vai chegar uma hora que chegou agora. Aqui, ó, está sozinho ali e está sozinho agora. Né? Então, se a gente não cultivar esse tempo de ficar só nós dois, a gente ia ficar perdido agora, porque só está nós dois lá. Como é que a Claudia ia aturar? Só nós dois estranhos. Então, cultive, esse é o conselho. Parece que vai demorar muito, está longe, passa muito rápido. Aproveita agora o seu filho, mas não esqueça que vai passar e vai ficar só vocês dois de novo. E assim o Senhor vai te dar a vitória. Muito obrigado, viu? Obrigada. Muito bom, você fez eu passar aperto. Muito bom, obrigada, Cantares. Bênção, todo mundo passou aperto, querida. Ninguém privilegiado. Então nós vamos terminar com uma oração. Eu sei que todos nós fomos abençoados, né? Tanto vocês que deram conselho quanto a gente que recebeu. Nós fomos abençoados, mas eu sei que cada um de nós estamos vivendo um desafio diferente. Nós temos famílias diferentes, cada um reage de um jeito diferente. A gente quer fazer a mesma coisa com todo mundo e aí dá errado. Então, que Deus nos dê sabedoria para criar os nossos filhos, mesmo que seja de maneiras diferentes e a gente tenha que se reinventar e mudar e fazer de novo, mas que o Espírito Santo nos ajude a mantê-los na presença do Senhor. Se eles tiverem o conhecimento de Deus, isso já é, né, boa parte do caminho e Deus com certeza estará com eles. Então convido você a juntar a sua família e nós orarmos e pedirmos a bênção dele sobre nós. Senhor meu Deus, muito obrigado por estarmos na tua presença nesta noite. Te agradecemos por esses momentos aqui tão agradáveis, tão abençoadores que passamos, ouvindo os conselhos dos teus servos aqui, que vivenciaram esse momento e educaram seus filhos nos teus caminhos, papai. Senhor, que a tua bênção seja sobre cada família, sobre cada lar que está ouvindo esses conselhos, que a tua mão potente seja estendida sobre eles, dando sabedoria, dando discernimento, na administração do tempo, na educação, no ensino ao caráter do filho. Ajuda, Senhor, no tempo em que eles estão gastando um com o outro, aos pais em si, um com o outro, aos pais e filhos. Senhor, que a tua mão seja com os teus servos, que o teu Espírito Santo, assim como comunicou aqui aos teus servos sobre aquilo que é essencial, que o teu Espírito comunique a cada pai, a cada mãe, aquilo que é essencial para colocar em prática na sua casa. Meu Deus, repreende toda investida do diabo, toda influência maligna, toda atitude lançada pelo inimigo para destruir as famílias, para destruir a intimidade dos pais com os filhos ou deles entre si, mas que em nome de Jesus a tua presença seja real sobre cada lar nesta noite, e o Senhor derrame a tua paz, a tua alegria e o teu amor sobre cada coração, para que nós possamos ver frutos desse momento que estamos aqui e possamos glorificar ao teu nome por tudo isso que nós ouvimos e colocar em prática. Senhor, nós precisamos da ajuda do teu Espírito Santo para que, ainda que não sejamos perfeitos, possamos ensinar o melhor aos nossos filhos, para que eles te conheçam e caminhem nos caminhos do Senhor. Fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe o seu lar, a sua família, e que você continue acompanhando. Manda a fotinho lá com a menção do Cantares da sua família, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida e que o Senhor te abençoe e continue sobre vocês, para que nós cheguemos ao final dessa caminhada juntos, unidos, porque nós estamos distantes, mas ainda somos igreja, somos um em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença. Fiquem com Deus.